Vamos lá então. Eu vou abrir aqui o material para vocês e vou começar aqui pelo Renascimento. Bom, então, naquelas nossas últimas aulas, nós falamos sobre o final, né, da Idade Média, né? Quando a gente pensa no final, claro, não são exatamente só os últimos anos, né? Mas quase que 2 séculos aí antes do início da Era Moderna, a Idade Média vivencia uma transformação na cultura. Então, por volta de 1300, nós vamos ter a Itália aí saindo daquela tradição medieval, né, daquela arte exclusivamente voltada para a igreja, para a religião, né, para as questões da fé, e começa uma preocupação mais humanista, né, que é o nome que vai intitular esse período, né, o chamado humanismo cultural. O que é esse humanismo? Então, começa-se um resgate daquela percepção antropocêntrica que já havia se estabelecido e legado uma herança muito importante na antiguidade. Né? Começa, então, uma retomada desses princípios, desses valores que lá atrás, com os gregos e os romanos, nós já encontrávamos em arte. Né? Isso não quer dizer que essa literatura seja exatamente uma cópia daquele período clássico, da antiguidade. Né? Isso vai acontecer mais para frente no Renascimento, tá? Que é o que nós vamos falar hoje. Tá? Mas esse século XIV aí na Itália é um momento de transição quando começa a entrar em voga então uma nova percepção da filosofia da arte. E a questão do material formal, né, os estilos, as formas literárias começam a ser reinventadas. Né? Então, nós vimos aí 3 autores importantes, né, que são o Petrarca, da poesia lírica, o Dante Alighieri, da poesia épica, e o Giovanni Boccaccio, da narrativa. Tá? Então, só para a gente ter um parâmetro, vamos pensar o seguinte, né? Lá em Petrarca, nós vamos ter a construção, a criação do soneto, né, que é uma forma que vai vir com força total aí no período do Renascimento e do Renascimento para frente, né, o soneto acaba nunca saindo de moda. Né? O que é esse soneto? Então, aquele poema é composto por 4 estrofes, né, 2 quartetos e 2 tercetos, e a métrica do decassílabo. Né? O verso medieval, basicamente, ele era de 5 ou 7 sílabas, né, dependendo da nacionalidade, ou 6 e 8 sílabas, né? Nós vamos ter aí como referência França, Portugal e Espanha, mas o verso clássico passa a ser o decassílabo, né? E quem vai iniciar isso vai ser o Petrarca, tá? Que vai ser o modelo também para o Camões, né, criar aí os seus sonetos. Tá? Na poesia épica, nós vamos ter o Dante, né, com a Divina Comédia, que nós fizemos análise em aula, tá? E ali, embora seja um poema com um caráter religioso, né, já que o personagem passa aí pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso, o que o Dante mostra para nós ali é um conjunto de relações sociais e problemas sociais que moldam aquela sociedade do século XIV. Né? Então vamos lembrar que o protagonista do poema, ele passa pelos 3 reinos extraterrenos, e ali ele vai conversando com pessoas, né? Pessoas que estão no inferno, no purgatório, no paraíso, e essas pessoas vão falando dos seus dramas pessoais. Tá? Outro aspecto importante aí, que é então essa questão da valorização da história de vida das pessoas, né? Quer dizer, os dramas particulares, sociais, domésticos dessas pessoas. E aí fechamos com o Decameron do Boccaccio, que é aquele conjunto então de narrativas que vai trazer então essa
perspectiva de uma crítica, de uma sátira diante dos problemas sociais, né? E uma questão importante, né? É com o Boccaccio, com o Decameron, que começa a narrativa moderna, né? Vamos lembrar que até então o que imperava aí no período medieval, até na própria antiguidade, era a poesia lírica, a poesia épica e o drama, o teatro, né? Tínhamos um ou outro autor escrevendo aí as novelas, os contos, as próprias novelas de cavalaria, né, que pertencem ao período medieval, mas pensando numa estrutura moderna, quer dizer, a narrativa moderna nasce com o Decameron, que é o modelo ali de conto e de novela, né, que vai vir para a posteridade. Não chegamos ainda ao romance, né, vamos lembrar aí que o romance vai surgir só no período barroco, né, com o Dom Quixote dos Cervantes, tá? Bom, mas então tudo isso está acontecendo na Itália, né, porque é da Itália que vem essa transformação política e econômica que vai desaguar numa transformação cultural. Quer dizer, você precisa sair daquela sociedade feudal, entrar aí num espírito mercantil, capitalista, com a ascensão da burguesia, com o desenvolvimento das cidades, né, a troca de mercadorias, a busca aí pelo aspecto artístico da existência, para você ter uma revalorização, então, dessa arte que até então ficava muito restrita e sob a guarda da igreja, tá? Então, nós vamos pensar que cerca de 150, 200 anos depois, estamos vivendo o período do Renascimento. Agora sim estamos no auge das grandes navegações. Portugal desponta aí como um dos países mais importantes do período ali na Europa, tá? E o ponto de chegada, então, para nós é a literatura de Camões, tá? Não temos ainda uma literatura brasileira, porque o Brasil está sendo descoberto agora, nesse momento, e nós vamos precisar aí de pelo menos mais 100 anos para chegarmos aí a um começo de literatura propriamente dita aqui em solo brasileiro, tá? Mas Portugal, né, que já veio então dessa tradição trovadoresca, humanista, né, vai experimentar em Camões o grande expoente aí do momento literário. Então, não só em Portugal, né, mas Os Lusíadas de Camões é considerado uma das obras mais importantes de todo o Renascimento europeu. Tá? E o Camões vai ser herdeiro, então, desses grandes autores, sobretudo do Petrarca, né, quando a gente pensar aí na produção lírica. Tá? Então, só para a gente entrar rapidinho aqui no período, vamos falar um pouco do Renascimento, resgatar alguma coisa que vocês já viram ali no material. Mas então nós estamos vivendo aí o período das grandes navegações. Então há uma transformação econômica, social e política, quer dizer, as cidades, sobretudo as cidades portuárias, passam a ter um desenvolvimento muito mais interessante, né? Vamos pensar, por exemplo, nas cidades italianas que começaram lá atrás no humanismo, né? A Veneza, né? Que é uma das grandes democracias desse início de modernidade, né? Não só ela, mas muitas outras cidades, a cidade de Florença, por exemplo, que vai ser o berço do humanismo, né? Onde estão ali os três grandes autores, Petrarca, Dante e Boccaccio. Tá? No caso das navegações, nós vamos ter então essa descoberta do caminho marítimo para as Índias, que interessa sobretudo aos portugueses e à nossa literatura, porque é o episódio que vai dar origem aí aos Lusíadas de Camões, tá? E essa perspectiva, então, de uma revolução comercial, né? Então, é o início do mercantilismo, né? Os primeiros passos aí do capitalismo, né? Que vai ser o sistema político-econômico dominante a partir de então, tá? E essa troca mercantil vai se configurar também como uma troca cultural, porque aquele homem medieval que vivia isolado, né, naquela sociedade agrária, feudal, sem grandes instruções, passa a experimentar agora uma vida diferente, né? Quer dizer, você abriu os caminhos para essa população, né? O mar
foi desbravado. As primeiras universidades já estão despontando, né, desde o final da Idade Média. Então, cada vez mais, o acesso à educação e à cultura passa a ser buscado por essas pessoas, né? Só que, claro, nós estamos falando aqui de uma classe dominante, né? Então não temos ainda uma escola para todos, né? As universidades passam a ser centros de difusão cultural, mas elas são espaços restritos. Então quem vai ter acesso exatamente a essa cultura, né? As classes mais abastadas, né? A antiga aristocracia, a nova burguesia, mas é um salto muito mais, um salto além daquela experiência medieval, quando a gente tinha, inclusive, monarcas que eram analfabetos, né? Então, essa questão da educação e da cultura passa a ser algo que faz parte da vida das pessoas. Quer dizer, as pessoas, diante da perspectiva do capital, elas não querem só o conforto, elas querem desfrutar dos prazeres, inclusive artísticos, né? E aquela arte que até então vivia restrita aos monastérios, a partir de agora vai ganhar os palácios, vai ganhar cada vez mais as classes abastadas, aí as classes alta burguesia, porque vai chegar um momento em que eles próprios vão patrocinar essas artes, né? Então, a grande transformação aí do período renascentista para o século XIX vai ser essa ascensão da burguesia que passa a dominar o cenário artístico, tá? Então, para o nosso caso aqui, a descoberta do Brasil, né, que faz parte desse momento, e aí começa a nossa trajetória literária, né? E aí, de fato, com as universidades, com a volta aos manuscritos, às obras antigas, começa então um processo de redescoberta daqueles clássicos da antiguidade. Ou seja, todo aquele padrão, da Grécia, da Roma Antiga, da lírica, da poesia épica, do teatro, passam a ser resgatados e essas formas começam a entrar em voga novamente, tá? Com algumas grandes novidades aí que a gente vai ver em termos de produção, que já falamos aí, né? Dante, Petrarca e Boccaccio são os grandes transformadores, né? Inauguradores desse novo momento, tá? Uma série de descobertas científicas, né? Para esse momento, a gente tem aí todo o material de navegação, de orientação, né? Bússola, mapas, a própria imprensa, né, que vai ser um divisor de águas também. Então, o livro passa a ser um objeto mais democrático, porque ele deixa de ser manuscrito, né? Então, os livros na Idade Média eles eram muito caros, porque eles eram praticamente obras de arte. Com a prensa, né, do Gutenberg, esses livros começam a ter uma circulação maior, o que vai facilitar também muito a difusão do conhecimento, né? Então, sistema hidráulico, pontes móveis, catapultas, vamos lembrar que é o momento de Leonardo da Vinci, né? E o Leonardo da Vinci vai ser a grande mente, pensante aí desse momento, né? Muita coisa que surgiu depois, né, já foi projetado lá atrás por Da Vinci, né? Embora ele não tenha deixado manuais, livros, né? Ele estudou muito toda essa parte de hidráulica, de arquitetura, de construção, além, é claro, das obras, da questão da obra de arte, tá? Então, surge essa burguesia ilustrada, que não é ainda a classe dominante. Que nós vamos ter uma burguesia que, acanhadamente, começa a ganhar espaço dentro da sociedade. Mas, claro, ainda a aristocracia é o eixo dominante. Tá? Quando que essa burguesia vai dar o salto? No período pós-Revolução Francesa. Então, século XIX aí que vai ser a grande, né, o apogeu dessa classe burguesa como dominadora aí da política, da cultura e das artes. Tá? Então, nós diríamos que esse ideal renascentista, né, do homem é aquele indivíduo que tem a coragem de enfrentar os riscos da aventura, com o fim de acumular experiências e riquezas, que tinha inteligência para adquirir uma profissão e exercê-la eficientemente, que tinha amor pelas instruções políticas e gosto pela arte e pela literatura. Então, é esse o novo modelo de homem que se busca, tá? E aí, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim, só para não cansar muito vocês.
vamos pensar o seguinte, tá? Quando nós pensamos no período clássico, tá? É importante que a gente tenha em mente 3 países, tá? Que são aí os difusores. Então, primeiramente a Itália, né, que é o berço do humanismo e posteriormente do período do Renascimento. Depois a Espanha, com o Barroco, e a França, né, com o neoclassicismo, ou como a gente chama de arcadismo. Tá? O que acontece dentro desse período clássico? Na verdade, assim, vamos pensar que esses 3 momentos são a poética clássica. Tá? Claro que dentro de cada um desses momentos, desses períodos, nós vamos ter particularidades e, às vezes, elementos até que se opõem, né? Sobretudo no barroco, quando a gente pensa no que estava acontecendo naquela época, quer dizer, a arte barroca tem elementos que são quase que contrários aí ao nosso período renascentista, tá? Mas o que movimenta, na verdade, né, todo esse eixo cultural que vai começar aí, de fato, no século XV, né, nessa transição do XV para o XVI, e que vai se estender até praticamente o século XVIII. Tá? Então, o período clássico é um período mais ligado à razão. Tá? Enquanto a Idade Média era voltada para a emoção, vamos lembrar, Idade Média é o espírito, é a fé, é a divindade. Então, são as emoções, né, que falam mais alto aí, sobretudo as emoções, os sentimentos ligados à fé. Agora, nós temos um período em que a razão vai falar mais alto. E por conta disso mesmo, muito pouco importa a questão do indivíduo. Então, o período clássico ele é marcado pelo social, pelo coletivo. Então, é a busca daqueles valores universais. Quais são os valores buscados dentro do classicismo? O bem, a beleza e a verdade. Sempre com inicial maiúscula. Então, é o bem universal, a beleza universal, a verdade universal. Então, dentro da expectativa medieval, havia uma preocupação muito particular do indivíduo perante Deus. Então, vamos lá, é o indivíduo que vai, diante da divindade, da salvação, da fé, caminhar aí por uma das duas trilhas, ou você vai pelo caminho do bem e alcança a salvação, ou você vai pelo caminho do vício e chega aí à perdição, da vida extraterrena. Agora, isso sai de cena um pouco. Então, a religião não desaparece. De lá para cá, a questão, sobretudo do cristianismo, ela vai estar sempre presente nas artes, na cultura de uma forma geral. Mas nesse momento, embora nós tenhamos ainda um pano de fundo cristão, religioso, cada vez mais esse homem ganha o centro de interesse. E esse homem é visto em função da sua sociedade. Tá? Então, você não tem mais a expectativa do indivíduo. Então, vamos pensar, por exemplo, nos Lusíadas, tá? Que é a aventura aí da descoberta do caminho marítimo para as Índias, pelos portugueses. É claro que você tem um protagonista na história. O protagonista é o Vasco da Gama, é o capitão da esquadra portuguesa. Mas não é o Vasco da Gama que interessa. O que interessa é o povo português. Então, os Lusíadas é um poema de exaltação não do protagonista, mas daquele povo, daquela sociedade. Tá? Então, isso vai ser uma marca muito importante no período clássico. Quer dizer, o homem, o indivíduo, ele tem que se adequar à norma social. Por isso mesmo, embora seja uma estética realista, esse classicismo ainda não dá conta de trazer para a discussão artística, cultural, a questão das classes mais baixas. Tá? Então,
vamos lá, é um período extremamente realista. Mas o que interessa da realidade para o homem clássico? O lado bom da vida. Então, você não vai ver nunca numa obra clássica uma situação degradante, grotesca, sórdida, ligada ao cotidiano das pessoas. Tá? Eles vão buscar sempre esse lado heróico, esse lado aprazível, esse lado idealizado dessa sociedade. Tá? Quando que o lado mais grotesco, mais desumano, mais vil da existência ganha corpo na literatura? Só no final do século XIX, quando nós chegamos ao realismo e ao naturalismo. Tá? É ali que nós vamos ter uma realidade vista em todos os seus ângulos. Tá? Aqui, nesse momento, é o real. Então, cada vez menos nós vamos ter aquela fantasia medieval. Então, acabaram aquelas aventuras do rei Arthur, da busca do cálice sagrado, do enfrentar gigantes, né, daquelas aventuras mirabolantes dos cavaleiros medievais. Então, agora, os nossos heróis, eles estão ligados à história, a fatos. Por exemplo, o Vasco da Gama, personagem histórico, uma aventura real, é um problema que pertence àquela sociedade, quer dizer, a descoberta do caminho marítimo, as navegações, então isso é a aventura, tá? Só que é sempre o lado embelezado, o lado bonito da vida, tá? Então nunca uma obra clássica vai trazer aí nada que seja de mau gosto, ou que seja obsceno, ou que seja mais caricato. Então, existe sempre essa perspectiva. Tá? O máximo que nós vamos chegar é a questão do sofrimento, né, que vai ser muito importante no barroco. Tá? A questão do sofrimento do corpo, do medo de perder a salvação. Então, isso aparece mais para frente. Mas, basicamente, então, vamos pensar que para esse homem importa o apelo social, né? Não é mais o indivíduo. Você não vai ter aí uma poética sentimental. O clássico, ele é racional. Ele gosta do bom senso. Né? O que vai, sobretudo, aparecer lá nos lemas do arcadismo, né, é a ideia da mediocridade de ouro. Mediocridade no sentido do meio termo. Quer dizer, onde está a virtude? A virtude está no meio termo. Sem excessos. Nem muito, nem pouco. Quer dizer, o homem tem que ser equilibrado. E dentro desse equilíbrio, você não vai ter a saída literária aí para grandes emoções, né? Aquelas obras sentimentaloides, aqueles amores impossíveis. Então, nada disso acaba tendo grande saída. Isso quer dizer que o sentimento sai de cena? Não. Nós vamos ver aí, por exemplo, nos Lusíadas, a história de Inês de Castro, né, amante de Dom Pedro, que é condenada à morte, então, que é um dos momentos mais conhecidos do poema, tá? Mas ainda assim, é um poema épico, né? Não está ali para se falar da dona Inês de Castro apenas, é a aventura, né, a trajetória do povo português, é a exaltação de uma nação, de uma pátria, tá? Bom, vamos voltar um pouquinho aqui no nosso PowerPoint, para vocês verem, então, a questão agora dos Lusíadas propriamente, tá? Deixa eu entrar aqui, cadê? Se tiverem dúvidas, gente, vão falando aí, tá? Não me abandonem aqui, por favor. Então, só para a gente pegar aí um eixo básico, né? Nós diríamos que os Lusíadas, né, é um poema épico que tem 3 histórias, né? São 3 eixos narrativos ou 3 planos narrativos que conduzem à construção do poema. Tá? Então, primeiro, o mais importante, obviamente, é a história da viagem do Vasco da Gama, né, para descobrir o caminho marítimo para as Índias. Né? Então, a esquadra do Vasco da Gama, que sai de Portugal, né, cruza toda a costa africana e descobre, então, ali um caminho possível para chegar às Índias, né, que seriam aí o grande centro comercial, né, de troca comercial das especiarias do momento, né. Então, o que esse pessoal vai buscar? Né? As chamadas especiarias, né, o cravo, a canela, os condimentos, né,
a própria seda que já veio da China com o Marco Polo, então tudo aquilo que a Europa quer consumir, mas que não produz. Então vamos até as Índias ali, que é o grande centro de troca. Tá? Então essa é a primeira etapa aí da construção do poema. Dentro do poema nós vamos ter uma segunda história, que é a história de Portugal. Então o poema acompanha aí a aventura do Vasco da Gama, tá? E vai chegar um momento em que o Vasco da Gama e a sua esquadra para em Melinde, né? E ali o Catual, que é uma espécie de governante local, pede que o Gama conte a história do povo português. E aí nós vamos ter um longo flashback, né, do Vasco da Gama contando toda a história de Portugal, né? A formação do país, os grandes reis, as lutas pelo poder, o episódio mais conhecido, que é o da amante do Dom Pedro, né, Inês de Castro. Então tudo isso faz parte desse passado heróico do povo português, tá? E a terceira história, né, ou a terceira narrativa, que é a dos deuses, né? Então os deuses que fazem parte aí da construção épica clássica, né, eles vão estar em cena, tá? Então vamos lá, estamos vivendo num período já cristão, né? Só que, por conta de uma convenção, né, estilística, você tem que ter o apelo dos deuses, né? Aqueles deuses que interferiram, por exemplo, na Ilíada, na Odisseia, nas aventuras de Ulisses, de Aquiles, eles têm que estar em cena. Só que fica muito claro ali que esses deuses, eles são uma construção simbólica, que eles são subjugados por algo maior, que é o Deus cristão. Então, isso o próprio Zeus, que é um dos personagens do poema, né, que vai trilhar ali como vai ser a trajetória dos portugueses nesse caminho, ele deixa muito claro que eles são subjugados por uma força maior, que é o Deus cristão. Tá? Mas então nós vamos ter então esses deuses, né, atrapalhando ou favorecendo os portugueses. Então, no caso aí, né, dois deuses que entram em cena para atrapalhar a vida do Vasco da Gama e dos seus marinheiros, que são o Baco e o Netuno. Né? O Netuno, porque o mar é o espaço do desconhecido. Né? Então, Netuno não gosta de navegadores que desbravem aí o oceano, né? Porque o oceano tem aquele princípio de mistério, de inacessibilidade, imensidão. Então, cada vez que alguém tenta cruzar o oceano, vem Netuno contra. Então, obviamente, ele vai se colocar contra os portugueses. E o Baco, também chamado de Dioniso, que é o deus da uva, ele teme a chegada dos portugueses na Índia, porque ele é cultuado lá. Então, Baco afirma que, com a chegada de um povo cristão, o seu culto vai desaparecer. E aí a população local vai assumir uma nova religião, que é algo que o Camões deixa muito evidente na abertura do poema. Ele fala que a aventura portuguesa tem dois objetivos básicos. Primeiro desbravar novas terras, no caso aí, Índia. E o segundo ponto é levar a fé adiante. Então, até ele usa uma expressão para nós hoje, que soa como algo preconceituoso, mas que na época era totalmente aceitável, que ele vai falar de terras viciosas. Né? Então, quer dizer, nós vamos levar a fé a essas terras viciosas. Obviamente, então, sai de cena o deus pagão, Baco, e vai ser posto ali uma nova divindade, né, na figura do Cristo, né, e do Deus cristão. Tá? Bom, mas nós vamos ter aqueles deuses que favorecem os portugueses, que querem ajudá-los. Então, Vênus, que está ligada aí à história do povo português, que sente um carinho especial por esse povo, e Marte, né, que é o deus da guerra, que está sempre favorável aos povos heróicos. Então, são aqueles dois deuses que vão a todo momento, né, diante aí dos infortúnios, das dificuldades, ajudar os portugueses com o aval de Zeus, né? Porque Zeus também fala que eles vão chegar, eles têm que chegar ao destino, tá? Bom, isso aí que vocês estão vendo é uma estrofe dos Lusíadas, tá? Então vamos pensar o seguinte: o novo verso, né, o verso clássico por excelência, é o decassílabo. Então, como que os Lusíadas são construídos? Nós vamos ter então um poema que tem 1102 estrofes. Cada estrofe tem que ter esse formato aí. Então, são 8 versos, é o que a gente chama de oitava real. Esses 8 versos decassílabos,
tá? Com aquela perspectiva de que o verso decassílabo ele tem acentuação própria. Então, quais sílabas têm que ser acentuadas? A sexta e a décima, ou a quarta, a oitava e a décima. Quer dizer, são as sílabas tônicas que têm que aparecer. Fora isso, percebam aí à direita do vídeo, vocês têm um esquema de rimas. Então, o primeiro, o terceiro e o quinto versos rimam entre si, o segundo, o quarto e o sexto também, o sétimo e o oitavo rimam também. Tá? Então, imaginem que em 1102 estrofes, exatamente idênticas a essa, o Camões desenvolve toda a história de Portugal, das navegações, da evolução do povo português. Então, é como se ele construísse, a partir dessa forma, da oitava real, a sua história. Tá? Então, é um poema bastante longo. Tá? Para nós, hoje, a leitura dele, em alguns momentos, passa a ser dificultosa, né, por conta da estilística, né, do Camões, mas vamos lembrar também que com Camões nós chegamos ao português moderno. Tá? Então, aquele galego português que apareceu lá atrás na Idade Média, que foi se transformando no português do final do período, agora ele chega a um português do dicionário mesmo. Quer dizer, a nossa língua, né, falada hoje, ela é herdeira desse momento histórico. Então, é com Camões que nós chegamos, de fato, ao português moderno. Claro que algumas expressões, algumas palavras, hoje em dia já estão em desuso, né? Mas, basicamente, se a gente pega a leitura dos Lusíadas, tirando essa questão estilística que muitas vezes complica, né, por conta da arquitetura dos versos, o que nós temos ali é um vocabulário muito próximo da nossa realidade. Tá? E o Camões segue uma estrutura tradicional para sua obra. Tá? Então, uma estrutura que, claro, não foi inventada por ele, ele retoma aí dos clássicos antigos, e ele vai desenvolver a partir dessa perspectiva. Então, vamos lá. Só que nós estamos falando das etapas. Tá? Então, as 3 primeiras estrofes do poema são a proposição, o que a gente chama de apresentação do assunto. Ele vai falar qual é o assunto do poema, que é exaltar o povo português, falar das conquistas, né, da conquista marítima, da expansão da fé. Né? Então, Portugal é o grande império daquele momento. É a grande nação aí, competindo com Espanha pela hegemonia ali em termos de navegação, de mercantilismo. Tá? Então, tudo isso ele vai apresentar na proposição, né? E o grande momento, então, é a viagem do Vasco da Gama. As estrofes 4 e 5, ele faz a chamada invocação. Tá? Então, ele pede inspiração para as musas, né? Como era feito na poesia antiga também. No caso dos Lusíadas, são as ninfas do rio Tejo, né? O rio Grande, rio português aí, né? O mais famoso de todos. Então, ele vai chamar as ninfas do rio para ajudarem na concepção desse poema. Tá? A dedicatória é em homenagem, então, ao Dom Sebastião. Então, das estrofes 6 a 18, ele vai louvar esse grande rei. Tá? Daqui a pouquinho eu quero falar com vocês de novo sobre Dom Sebastião. E aí, a partir da estrofe 19, do canto 1, nós vamos ter a narrativa. Né? Então, é chamada em médias res, né? Quer dizer, os portugueses já estão no meio do caminho, né? Já passaram ali por alguns problemas, e aí, naquele momento, vai haver o flashback. Então, o Vasco da Gama vai contar toda a história de Portugal para o Catual de Melinde, e juntamente, depois disso, ele vai contar a primeira parte da viagem, como foi a saída, os episódios que eles os problemas que eles sofreram até então, e a partir daí, então, o poema segue até o seu desfecho, né, que na verdade, eles chegam às Índias, né, e o grande momento é o caminho de volta, né, a coroação do poema, quando a Vênus concede aos portugueses, aos marinheiros, que eles aportem ali na Ilha dos Amores, né, então uma ilha, como o nome diz, né, uma ilha habitada por ninfas, e aí os portugueses vão se entregar aos prazeres carnais aí com essas ninfas, quer dizer, a recompensa deles no final da grande aventura. Tá? E lá, as últimas estrofes, o chamado epílogo, né, que aí é o desfecho do poema, que acontece algo interessante. Né? Não há exatamente uma exaltação do povo português, há mais uma crítica. Né? Então, o Camões termina o poema de uma forma muito depressiva,
né, muito melancólica, diferente do que se esperava depois de tão nobres atos, né, de heróis tão importantes ali postos em cena, tá? E aqui deixa eu voltar um pouquinho para vocês, para a gente comentar mais alguma coisa. É importante a gente ter em mente, né, com relação a esse desfecho dos Lusíadas, algo que acaba também coincidindo com o momento histórico que Portugal vivenciava. Então vamos pensar o seguinte: o poema sai em 1472, né, dedicado a Dom Sebastião, como eu falei, que era o rei da época, né? O Camões, por conta desse poema, ele vai ter uma ajuda financeira até o final da vida, né? Ele ganha aí esse prêmio do governo. Só que vamos lembrar que Dom Sebastião é aquele rei que é morto em batalha, né? Então ele é um rei muito novo, né? Ele está entrando ainda na vida adulta. E aí, na Batalha de Alcácer Quibir, na África, ele acaba sendo morto. E aí o que acontece? 1580, né, o ano da morte de Camões, é também o ano que há um golpe de Estado. Né, o trono está vacante, né, o rei morreu, e aí o que acontece? A Espanha dá um golpe, né, e Portugal passa a ser um pouco mais que uma colônia espanhola. Né. Então Camões, basicamente, ele prevê que esse período áureo, né, do povo português, do país, está no final. E realmente, né, de lá para cá, Portugal está sempre à margem da história europeia. Então, o grande momento de Portugal como nação foi esse do Renascimento. Então, 1580, nós vamos ter esse golpe, Portugal vira uma colônia da Espanha, tá? E por conta disso, vai receber diretamente a questão da nova influência religiosa. Né? Vamos lembrar, nós vamos falar disso na quarta-feira, o Tribunal do Santo Inquérito, o Tribunal da Inquisição, ele é reerguido, né? Ele volta às suas atividades na Espanha, nesse momento. Então, quer dizer, por extensão, Portugal vai sofrer diretamente a influência da Inquisição e a perseguição, né, religiosa do momento, e nós, colônia portuguesa, vamos também receber esse influxo das ideias barrocas. Então, quer dizer, o grande período barroco, né, o momento barroco é o momento da Espanha, né, e por extensão nós vamos receber esses influxos, essas interferências religiosas diretamente, né? Espanha, Portugal, Brasil. Tá? Então, os Lusíadas termina com essa perspectiva melancólica, algo como se fosse realmente profético. Né? Então, quer dizer, olha, eu sei que o nosso tempo está passando, né? Toda essa glória, tudo isso vai ficar para trás. Né? Isso já está lá no começo do poema, né? no episódio da saída do porto ali pelos navios, né? Chamado episódio do Velho do Restelo, né? Ali na praia do Restelo. Então, no momento que o Gama está partindo com os navios, aparece um velho na praia e lança maldições sobre o povo português. Então, em vários momentos, o Camões já trabalha com essa ideia de não são só glórias. Né? Então, há problemas ali e esses problemas, mais para frente, vão desaguar num mal maior. Né? Há até uma história que, né, não se sabe se é lenda ou não, mas que no leito de morte, né, o Camões já acabou seus últimos dias num convento, né, já sem grande fortuna, quer dizer, a ajuda financeira foi minguando também, e ele dizem, né, que ele falou, não escreveu no leito, escreveu ou falou, não lembro, né, que todos veriam que ele era tão afeiçoado à sua pátria que ele não se contentou em morrer nela, ele precisou morrer com ela, né, porque exatamente isso, Camões morre e logo em seguida o golpe, né, e Portugal perde a sua autonomia, tá? Bom, então essa é a grande obra do Renascimento português, tá? Só que Camões também é lembrado pelos seus poemas líricos, né, os sonetos, como eu falei, que ele pega ali de Petrarca, tá? O que acontece com os sonetos de Camões? Né?
é uma construção poética em que esses medos existenciais, essa dor, né, sentimental, começam a ser mais evidentes. Tá? Então, se a gente fosse pensar em termos de estilo literário, nós diríamos que o Camões renascentista é o dos Lusíadas. O Camões dos poemas, dos sonetos, ele já está antecipando a poética barroca. Né? Essa questão das oposições, né? As figuras de linguagem, as antíteses, os paradoxos, tudo isso começa a ser mais evidente nessa poesia lírica. Né? É uma poesia barroca? Ainda não. Tá? Mas já é uma poesia que está abrindo caminho para a proposta do barroco. Tá? Uma poesia que já começa a apontar aí essa oposição que vai ser a marca do barroco. Né? Então, o céu e o inferno, a vida e a morte, a conquista e a perda, o prazer e a dor. Então, tudo isso é apresentado para nós nos sonetos camonianos. Tá? Eu separei dois que estavam aí no material de vocês, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Tá? Deixa eu só correr aqui para onde eles estão. Então vejam, né? Esse daqui é. Deixa eu pôr na tela aqui. Esse é um dos mais conhecidos do Camões, que é justamente baseado num soneto do Petrarca. Tá? Então também existe aí uma moça, né, uma moça idealizada, né, no caso do Petrarca, que nós já conversamos, é a Laura, né, então os grandes sonetos de Petrarca são dedicados a essa moça, né, que fez parte aí da biografia do Petrarca, né, mas que não foi um amor correspondido, né, e ele então dedica os seus sonetos a ela. Né? Então vejam essa construção. Petrarca fala o seguinte, desculpa, aqui, o do Petrarca, eu estava falando do Camões. Então, o do Petrarca fala o seguinte, alma minha gentil que agora parte, tão cedo deste mundo a outra vida, terá certo no céu grata acolhida, indo habitar sua mais beata parte. Ficando entre o terceiro lume e Marte, será a vista do sol escurecida. Virá depois muita alma ao céu subida, vê-la portento de natural e arte. E se pousasse entre Mercúrio e luz, brilhara mais do que eles nossa bela, como só se espalhara a fama sua. A Marte, certo, não chegara a ela, mas se já mais alto o seu vulto flutua, vencer Jove e qualquer outra estrela. Né? Claro que aqui na tradução, né, pegando do italiano para o português, perdemos um pouquinho aí da questão melódica das rimas, né? Mas veja, então essa estrutura, né, o soneto decassílabo, que é o grande divisor de águas aí para a poesia moderna, tá? Então é uma dos sonetos dedicados a Laura, tá? O que o Camões faz? Então, vamos lá. A poética clássica é uma poética imitativa. Então, não existe nada demais em um poeta recorrer ao cânone e construir a sua produção poética, literária, em cima de obras já conhecidas do público. Tá? Não estamos falando aqui de plágio, mas a imitação é uma das condições essenciais aí da poética clássica. E aí o Camões constrói esse poema, tá? Que em alguns momentos, vocês podem perceber aí, as próprias expressões vêm do soneto italiano. Então, no caso do Camões, ficou alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vive eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que te ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou,
que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Tá? Bom, então é uma estrutura muito semelhante, tá? E aí, de onde vem então essa construção? Quer dizer, qual é o caso aí por trás desse poema? Tá? Vamos pensar o seguinte, só alguns indicadores aqui para nós. O primeiro é que, no caso de Camões, a questão da religião acaba sendo mais evidente. Tá? Não que o Petrarca negue a religiosidade ou o cristianismo, tá? Mas em Petrarca isso acaba ficando um pouco mais distanciado. Né? Em Camões, né, a questão do céu, do paraíso, do estar junto a Deus é algo mais evidente. Tá? Então, é aquela proposta do platonismo, que vem vamos lá, de Platão, Antiguidade, né, que a gente já viu, inclusive, nas Cantigas de Amor. Então, aquela ideia de que o amor que não se realizou em vida, ele vai, por extensão, se realizar nesse mundo idealizado. Só que para o grego, para o romano antigo, quer dizer, o que era esse mundo idealizado? Era o mundo das ideias. Então, estamos aqui num mundo sensível, como seres imperfeitos, e um dia voltaremos a esse mundo inteligível, esse mundo das ideias, que é o estado de perfeição. A partir de agora, quer dizer, o que é esse mundo das ideias? É o paraíso cristão. Então, Camões também vai recorrer a isso, claro, vai falar desse assento etéreo ligado aí a Deus. E nesse caso, então, nós vamos ter essa moça, a mulher que morreu muito cedo e que vai se transformar numa das musas do Camões. No caso aqui, o nome dela é Dinamene, que teria morrido no naufrágio, e em torno dessa figura surgiram algumas lendas. Então Camões também foi um sujeito muito aventureiro, percorreu aí o mundo de navio, e conta-se que numa dessas viagens, a amante dele, uma das amantes, que é a Dinamene, acaba morrendo por conta de um naufrágio que aconteceu ali. E segundo a informação, quer dizer, que não é fato, mas que já entrou para as lendas populares, o Camões estava a bordo com o manuscrito dos Lusíadas. E supostamente entre salvar os Lusíadas e salvar a Dinamene, ele preferiu salvar a sua obra, e a Dinamene morreu, e depois ele fez um soneto em homenagem a ela. É claro que isso é mito, é questão de lenda, de folclore aí dos bastidores literários. Mas o poema, de fato, ele é baseado numa mulher real. Camões tem algumas musas em vida, as suas amantes, então ele teve muitos amores, e o conjunto dos sonetos camonianos acaba sempre trazendo à cena essa perspectiva de um amor idealizado. A mulher está sempre distante. Vamos lembrar que, em termos de literatura portuguesa, a questão da saudade é um fator importante. A saudade, inclusive a palavra, que ela é portuguesa, ela não tem tradução aí para os outros idiomas, mas a saudade é uma marca importantíssima nesse poema. Então não é só o distanciamento. Então Petrarca é a separação. É um amor não correspondido nessa vida que é só na próxima vida. Em Camões, além da separação, há sempre essa perspectiva de saudade. Quer dizer, uma lembrança que fica, uma dor presente, uma angústia de uma experiência vivenciada. Por quê? Porque Camões também vai trabalhar, de certa forma, com a questão da sensualidade, do amor mais físico, que para nós é muito discreto, mas deem uma olhada aqui no poema, no verso... no 7º verso, na segunda estrofe. Não te esqueças daquele amor ardente. Então, quer dizer, não é um amor só espiritualizado. Então, esse verso já é uma das marcas do sensualismo em Camões, a questão aí de um amor mais carnal, mais terreno, que em nada prejudica a sublimação da mulher. Então, quer dizer, quem é a Dinamene? É a amante de Camões, quer dizer, claro que eles tiveram relações físicas, relações sexuais, mas essa mulher ascende aí ao estágio de musa, quer dizer, onde Camões vai reencontrá-la? No paraíso. Ela se transformou num ser celestial. E aí o que fica desse amor que ele experimentou?
fica a saudade. A expectativa de que um dia eles vão se juntar, como o poema termina, né? Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Então fica sempre essa expectativa de que há uma possibilidade de reencontro, mas só no porvir, tá? E aí, para a gente fechar a aula de hoje, eu queria trazer mais um poema, um dos mais conhecidos e também um dos mais imitados aí do Camões, que é O Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver. Tá? E aqui fica muito clara a questão do paradoxo, das oposições, das antíteses, que são uma marca do barroco. Né? Lembrando daquilo, né? Prazer, dor, céu, inferno, Deus, diabo, pecado, perdão. Então, tudo aquilo que vai afligir o homem do barroco, né? Com essa carga da religiosidade, das guerras religiosas, isso aparecer aqui em Camões, tá? E aqui, quer dizer, qual é a grande figura do poema? É o paradoxo, né? Ele vai falar do amor. Aqui nós não temos uma musa específica, na verdade o Camões está falando de um amor de uma forma geral, tá? Mas o que é o amor? O amor, cada verso, por uma metáfora que implica num paradoxo, numa oposição. Então ele vai falar assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que querer bem, que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. E aí na última estrofe é que ele amarra essas ideias. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Quer dizer, ele termina com uma dúvida, com um questionamento, para falar exatamente desse paradoxo infindável. Né? Como que o amor pode trazer um contentamento, né? Pode trazer essa situação de algo aprazível, sendo tão contrário em si mesmo. Quer dizer, o amor é isso. O amor é fogo, né? Ele arde, mas a gente não vê. Ele dói, mas a gente não sente. A gente tem um contentamento, mas está descontente. Né? Então, essa é a perspectiva do amor camoniano. Né? É esse conjunto de oposições, né, que vai desaguar aí numa poética já muito mais próxima do nosso barroco, tá? Do período barroco, que vai ser todo ele marcado por esse jogo de oposições. Tá? Bom, é isso. Eu queria agora ouvir um pouquinho vocês. Né? Vamos abrir o microfone, vamos falar.